Desastre de Chernobyl, conhecido também como Acidente de Chernobyl, foi um acidente nuclear catastrófico ocorrido entre 25 e 26 de abril de 1986, no reator nuclear número 4 da usina nuclear de Chernobyl. Lá existiam vários reatores, e a explosão aconteceu justo no nuclear número 4. Chernobyl ficava próxima à cidade de Pripyat, que era a cidade onde moravam as pessoas que trabalhavam nas indústrias de Chernobyl, na usina e em locais próximos. Pripyat ficava no norte da Ucrânia soviética, a atual Ucrânia. Então, antigamente ela pertencia à União Soviética, mas hoje em dia ela é independente e se chama Ucrânia. A Ucrânia é próximo da atual Bielorrússia, que antigamente era chamada de Bielorrússia Soviética. O acidente ocorreu durante um teste de segurança ao início da madrugada que simulavam uma falta de energia da estação, ou seja, eles quiseram testar se faltasse energia, iria acontecer alguma coisa com a usina. Bom, coisa boa não deu, mas vamos ver aqui agora. Durante o qual o sistema de segurança, de emergência e de regulagem de energia foram intencionalmente desligados, ou seja, eles tiveram a intenção, foram de propósito que desligaram o sistema de emergência e de regulagem de energia. Uma combinação de falhas inerentes no projeto do reator, bem como dos operadores dos reatores que organizaram o nuclear de uma maneira contrária à lista de verificação para o teste, resultou em condições de reações descontroladas. Ou seja, logo quando eles desligaram o sistema de emergência de regulagem de energia, aconteceu várias falhas que intencionalmente levaram à explosão. Mas vamos ver aqui agora o que aconteceu. A água superaquecida que ficava dentro do reator foi instantaneamente transformada em vapor, causando uma explosão de vapor. A explosão de vapor foi explosão causada por fervura violenta ou irradiação de água para vapor, ocorrendo quando a água ou superaquece, aquecida rapidamente por detritos finos e quentes produzidos dentro dela, ou aquecida pela interação de metais fundidos. Aqui foi porque superaqueceu muito. Essa foi a ocasião dessa vez, causando uma explosão de vapor destrutiva e um subsequente incêndio que jogou grafite ao ar livre. O grafite aqui, ele era um mineral que ele era um mineral condutor elétrico. Então ele levava energia nuclear. Ele levava as energias, transformava as energias, encaminhava as energias e produziu correntes ascendentes. O que seria correntes ascendentes, Gabriel? Eu te respondo aqui que o movimento vertical do ar é um fenômeno meteorológico comum, que normalmente uma de duas forças podem causar a ascensão de massas de ar. Regiões localizadas de ar morno ou frio exibirão um movimento vertical do ar. Uma bolsa de ar quente normalmente será menos densa do que a região em torno e então esta bolsa subirá até encostar regiões onde o ar irá estar na mesma temperatura ou densidade, e o inverso deste fenômeno é conhecido como descendência. Então, isso foi a correntes ascendentes, consideráveis por cerca de 9 dias. O fogo foi finalmente contido em 4 de maio de 1986. Olha, ficou um tempo pegando fogo. Aconteceu em 25 de abril, na madrugada de 26 de abril de 1986, e os fogos que estavam pegando fogo lá, né, a usina nuclear, foi contida só em 4 de maio de 1986. As plumas de produção de fissão e os produtos de fissão são produtos químicos resultantes de cisão de um elemento físsil. São essas cinzas de reação nuclear que constituem os resíduos nucleares finais. Então, esses produtos de fissão lançados na atmosfera pelo incêndio precipitaram-se sobre partes da União Soviética e da Europa Ocidental. Então, soltou tanta radiação, que foi para outros países da Europa, que alarmou os outros países da Europa, sinal que tinha radiação chegando lá. O inventário radiativo estimado que foi liberado durante a fase mais quente do incêndio foi aproximadamente igual em magnitude aos produtos de fissão aerotransportados liberados na explosão inicial. Então, isso foi o começo do desastre de Chernobyl. Mas o que é a radiação? Como você acha que seu corpo se comporta durante altos níveis de radiação? Afinal, o que faz a radiação algo tão perigoso ao ponto de levar efeitos até mesmo para os descendentes daqueles que forem expostos a ela? Você sabia que em toda parte existem radiações e que você está exposto a elas?
Tudo que é mais quente que menos 273 graus emite radiação, como celulares, rádios, TVs, computadores e até mesmo coisas naturais como o Sol ou a Terra. A radiação, em um modo geral, é a energia que espalha de um certo ponto até outro ponto. Ela pode ser propagada no vácuo ou em qualquer material. Existe uma diferença nas radiações perigosas e as não perigosas. Elas são conhecidas como radiações ionizantes e não ionizantes. Radiações não ionizantes não têm força para modificar a estrutura de um átomo, assim, não mudando as moléculas e não havendo tanto perigo quanto a ionizante. Radiações ionizantes têm a força de retirar os elétrons de seus átomos, mudando a estrutura de moléculas e dos seus próprios átomos. O lugar que mais tem esse tipo de radiação é no espaço, e isso dificulta mais um pouco a questão de exploração espacial. Quanto aos efeitos dessas radiações atingir o corpo humano, é poder alterar o DNA das células, resultando em mutações genéticas. Mas não é algo lindo como acostumamos ver nos filmes, e sim algo assombrosamente espantoso e irreversível. Uma vez que a célula tem seu DNA alterado, ela apresentará defeitos e poderá morrer ou virar um câncer, e talvez mudar a aparência da pessoa, pois a célula afetada irá reproduzir como as outras e espalhará para todo o corpo. Nós não sabemos todos os efeitos da radiação no corpo humano. O número total de vítimas, incluindo os mortos devido ao desastre, continua a ser uma questão controversa e disputada. Durante o acidente, os efeitos da explosão de vapor causaram 2 mortes dentro da instalação, uma imediatamente após a explosão e a por uma dose letal de radiação. Nos próximos dias e semanas, 134 militares foram hospitalizados com a síndrome aguda da radiação, dos quais 28 bombeiros e funcionários morreram em meses. Além disso, cerca de 14 mortes por câncer induzido por radiação entre esse grupo de 134 sobreviventes ocorreram nos 10 anos seguintes. Entre a população em geral, um excedente de 15 mortes infantis por câncer de tireoide foi documentado em 2011. Levará mais tempo e pesquisa para determinar definitivamente o risco relativo elevado de câncer entre os funcionários sobreviventes, aqueles que foram hospitalizados inicialmente com a síndrome aguda de radiação e a população em geral. A catástrofe de Chernobyl é considerado o acidente nuclear mais desastroso da história, tanto em questão de custos quanto em questão de baixas. É um dos 2 únicos acidentes de energia nuclear classificados como um evento máximo de nível 7, a classificação máxima na escala internacional de acidentes nucleares, sendo o outro acidente nuclear de Fukushima, no Japão, em 2011. A luta para salvaguardar cenários com potencial para uma catástrofe maior, juntamente com os esforços posteriores de descontaminação do entorno da usina, envolveu mais de 500 mil trabalhadores, denominados liquidadores, e custou mais de 18 bilhões de rublos soviéticos. Os restos do prédio do reator número 4 foram colocados em grande cobertura chamada estrutura de abrigo, mais conhecida como sarcófago. O objetivo da estrutura era reduzir a dispersão dos restos de poeira e detritos radioativos dos destroços, limitando assim a contaminação radioativa e a proteção do local contra intempéries. O sarcófago foi concluído em dezembro de 1986, numa época em que o que restava do reator estava entrando na fase de desligamento a frio. O invólucro não foi planejado para ser usado como um escudo da radiação, mas foi construído rapidamente como segurança ocupacional para os funcionários dos outros reatores não danificados na usina, como o número 3, que continuou a produzir eletricidade até o ano de 2000. Uma equipe internacional, incluindo o prédio número 4 do reator e o sarcófago original em um novo e maior revestimento de última geração em 2017. O acidente motivou melhorias de segurança em todos os reatores RBMK projetados pela União Soviética, o mesmo tipo de Chernobyl, dos quais 10 continuavam a alimentar redes elétricas. Um teste inicial foi realizado em 1982 e indicou que a energia gerada nas turbinas não seria suficiente, pois não conseguia manter o campo magnético após o disparo da turbina. O sistema foi então modificado e o teste foi repetido em 1984,
mas novamente não foi bem sucedido. E em 1985, um terceiro teste aconteceu, também com resultados negativos. Um quarto teste foi então planejado para abril de 1986 e foi programado para coincidir com uma parada de manutenção do reator número 4. O teste em si não era problemático, embora sua documentação de medidas de segurança já não atendesse aos padrões modernos. Contudo, os desenvolvedores do programa de teste não estavam cientes do incomum comportamento do reator RBMK-1000 sob as condições operacionais planejadas. Essas verificações eram consideradas puramente testes elétricos e não um teste de unidade complexo, mesmo que envolvesse unidade crítica do sistema. De acordo com os regulamentos da época, tal teste não requeria aprovação do designer-chefe do reator NICET, do gerador científico ou do regulador de supervisão nuclear soviético. O teste também exigia a desativação de alguns sistemas de segurança, em particular o sistema de refrigeração central de emergência. O procedimento experimental foi projetado para acontecer da seguinte maneira: o reator deveria estar funcionando a potência baixa entre 700 MW e 800 MW. O gerador de turbina a vapor deveria estar funcionando à velocidade máxima. Quando as condições requeridas fossem atingidas, o suprimento a vapor para o gerador de turbina seria fechado. O desempenho do gerador de turbina deveria ser registrado para determinar se poderia fornecer energia de ponte para as bombas de refrigeração, até que os geradores a diesel fossem ligados e dessem energia para as bombas de refrigeração automaticamente. Depois que o gerador de emergência atingisse velocidade e voltagem normais, o gerador de turbina poderia continuar a girar para baixo. E por último, a parada de manutenção do reator deveria ser concluída. O desastre começou durante um teste em 26 de abril de 1986 no reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, perto de Pripyat e nas proximidades da fronteira administrativa com Bielorrússia e o Rio de Dnieper. Houve um pico repentino e inesperado de energia. Quando os especuladores tentaram um desligamento de emergência, ocorreu um aumento muito maior na produção de energia. Esse segundo pico levou a uma ruptura de vasos do reator e uma série de explosões de vapor. Esse evento expuseram o moderador de grafite do reator ao ar, fazendo com que as longas plumas de pó altamente radioativos para a atmosfera, causando a precipitação radioativa em uma extensa área geográfica, incluindo Pripyat. As plumas percorridas grandes partes da União Soviética e da Europa. De acordo com os dados oficiais pós-soviéticos, cerca de 60% delas atingiram a Bielorrússia. 36 horas após o acidente, as autoridades soviéticas estabeleceram uma zona de exclusão de 10 km que resultou na rápida evacuação de 49 mil pessoas, principalmente de Pripyat, o centro populacional mais próximo. Durante o acidente, o vento mudou de direção. O fato de as diferentes plumas do reator em diferentes proporções de radioisótopos indica que as taxas relativas de liberação de diferentes elementos do local estavam mudando. Como as plumas e as precipitações subsequentes continuaram a ser geradas, a zona de evacuação foi aumentada de 10 km para 30 km cerca de uma semana após o acidente. Outras 68 mil pessoas foram evacuadas, inclusive da própria cidade de Chernobyl. O levantamento e a detecção de pontos isolados e a precipitação fora desta zona ao longo do ano resultaram em uma evacuação de 145 mil pessoas. Entre o ano de 1886 e 2000, o número total de pessoas permanentes reassentadas das áreas mais severamente contaminadas triplicou para cerca de 350 mil pessoas. O acidente levantou as crescentes preocupações sobre os reatores de ficção em todo o mundo. E embora a maior preocupação fosse sobre aqueles com projetos parecidos, centenas de propostas diferentes de reatores nucleares, incluindo aquelas construções em Chernobyl, os reatores 5 e 6 foram cancelados, com a questão mundial sendo em grande parte devido ao aumento dos custos dos novos padrões de segurança dos reatores nucleares e os custos legais e políticos em lidar com a opinião pública cada vez mais hostil e ansiosa. Houve uma queda abrupta na taxa de novas inaugurações desde 1986. O acidente também levantou preocupações sobre a cultura de segurança na energia nuclear soviética, declarando o crescimento das indústrias e forçando o governo soviético a se tornar mais sigiloso sobre seus procedimentos. O encobrimento do desastre de Chernobyl foi um catalisador para a Glasnost, que pavimentou o caminho para reformas que levaram ao colapso soviético. Esta imagem
pode ser uma fotografia mais impressionante de todos os tempos. Embora pareça uma Polaroid de algum iodo industrial em um armazém decadente, você está vendo o epicentro do desastre nuclear de Chernobyl, irradiando a radiação de mais de 10 bilhões de bananas. Mas Gabriel, o que são bananas? Eu como banana no meu almoço, o que é isso? Calma aí, pera lá, não é isso aí que você está pensando. A dose equivalente a uma banana é uma unidade de medida informal que mensura a exposição à radiação ionizante, então é usada para medição. Conhecido como o pé de elefante, essa massa de material radioativa esfriada já foi potente o suficiente para matar qualquer humano que estivesse em sua presença. Embora seu poder tenha diminuído ao longo das décadas, ela ainda emite calor e assombra as ruínas da usina com níveis perigosos de radiação. Então, o nível de radiação dela baixou um pouquinho, mas continua muito, muito alto. O pé de elefante é uma massa de cório, uma mistura de urânio, grafite, concreto e areia, que se formou durante o desastre nuclear de Chernobyl. Na madrugada de 26 de abril de 1986, o reator nuclear 6 Lenin, perto da cidade ucraniana de Pripyat, como já falamos aqui, na verdade, foi atingido por um surto de energia anormal durante um teste de segurança de sistema de rotina. Isso fez com que os rastros de combustível de urânio superaquecessem em sua água de resfriamento, gerando uma quantidade imensa de vapor e pressão. Uma explosão colossal ocorreu, seguido por uma segunda explosão pouco depois, provocando o lançamento de material radioativo na atmosfera e cessando o fluxo de respiração para o reator.